Bem-vindo para esta palestra. Eu quero comentar algumas coisas importantes para as pessoas. É, este vídeo que está sendo gravado, né, é nesses tempos de climas de chuva, né, que está chovendo em muitos lugares, choveu, né, muita chuva, né. E hoje as pessoas sofrem muito, porque muitas vezes moram em favelas, pessoas que moram em favelas, beirada de barranco, beirada de rios, né? E quando chove muito, dá problema, e muitas vezes chove muito, o rio não suporta, né? E aqueles que moram perto de rio, né? Pessoas que moram em cidades, né? Muitas vezes é muita chuva, entope os bueiros, né? Entope os esgotos, né? Inunda as casas, né? Então é muito sério o que acontece, né? Por exemplo, aonde eu estou, por exemplo, já choveu bem e não teve problema, né? Não teve problema. Mas há muitos problemas de muita chuva, muita inundação, né? Chuvas pesadas, por exemplo, há lugares, por exemplo, na América do Norte, né, que vem aqueles furacões, né? Aqueles tufões de vento, né? Em muitos lugares, por exemplo, tem terremotos, né? Mas temos que estar alerta e estar preparado, né, para poder vencer eh, esses problemas, né? Então, o problema, por exemplo, no Brasil, é a inundação das cidades, né? Águas entrando dentro das casas, né? Tudo isso, né? Mas há muitos lugares que a chuva é mais leve, mais branda, né? Então, é importante a gente estar preparado, né? Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, né? Há tempo de guerra, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, né? Tempo de chorar, tempo de rir, né? Tempo de plantear, tempo de se alegrar e dançar, né? Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, né? Há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, né? Tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de crises, de guerra e tempos de paz, né? Então, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não quer dizer que há tempo para tudo
Não quer dizer que também tempo de guerra, por exemplo, tempo de matar, não quer dizer que nós vamos seguir esses tempos, né? Vamos odiar, por exemplo, tempo de amar, tempo de odiar, não está incitando a odiar as pessoas. Não. Nesse livro de Eclesiastes, está apenas falando, está apenas comentando que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? É o tempo de nascer, tempo de morrer, né? Quantas pessoas que não têm, ou seja, não aproveitam a oportunidade de estudar, de aprender? Quantas pessoas não valorizam o seu dinheiro, né? Ganha o seu salário, ganha a sua renda e não poupa, né? Gasta tudo em coisas que não é lícito, né? Mas as pessoas muitas vezes é, não aplica o seu dinheiro numa poupança, não investe o seu dinheiro, por exemplo. Tem muitos que preferem, muitas vezes, pagar um aluguel de casa, mas não prefere investir numa casa própria, investir num lote, investir em alguma coisa importante, né? Porque quando as pessoas pagam aluguel, não tem retorno, né? Não há retorno no aluguel. As pessoas que têm esse compromisso de pagar aluguel não têm retorno. Agora, quando as pessoas investem numa casa própria, eles têm o retorno. Por quê? Porque ele está investindo, né? Então, as pessoas muitas vezes não valorizam o dinheiro, né? Tem pessoas que, se ajudar ele e dar 10.000 em moeda para ele vai gastar tudo. Por quê? Porque ele não tem visão. Tem pessoas que não têm visão, não têm sonho, não têm projeto, né? Então, essas pessoas que não têm visão, não têm projeto, né? É, mesmo que ele tenha dinheiro na mão, ele gasta tudo, né? E a gente vê, como eu tenho falado, né? São coisas importantes, né, do Provérbios, né? Não é provérbio, é Eclesiastes, né? Que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. A gente sabe que há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Tempo de plantar, tempo de colher o que plantou, né? Isso é uma coisa importante, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, como eu tenho falado, né? E muitas vezes as pessoas não aproveitam, né? Pessoas às vezes pegam um emprego bom, muitas vezes ele tem um bom dinheiro, mas ele não olha para frente, ele não investe nos seus sonhos, né? Então, aqueles que são casados, por exemplo, devem se unir, né? E investir numa casa própria em vez de ficar pagando aluguel, né? Aluguel caríssimo, né? Isso é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião, que as pessoas têm que ter visão, né? Tem pessoas que não têm visão, como eu tenho falado, né? Se dar dinheiro na mão dele, ele não investe aquele dinheiro. Mas tem pessoas que têm uma visão que ele pega um dinheiro e ele investe, ele faz mais dinheiro, né? Embora que nós vivemos em tempos de muita dificuldade, né? E muitos impostos também, né? Complica muito os cidadãos, né? As pessoas, os empresários, aqueles que querem investir, né? Eu, na minha opinião também, eu acho que o Estado deveria cobrar menos impostos, né? Como eu sempre falo nos vídeos, né? Menos impostos para que haja mais investimentos,
para que as pessoas abrem ou possa abrir a sua microempresa, abrir sua empresa, trabalhar como autônomo, né? Tudo isso é importante, né? E a gente vê a história, por exemplo, real, né, do José do Egito, né? A gente vê que o rei Faraó, né, pôs José como governador do Egito, né? E ele governou com sabedoria, né? E a gente sabe que o rei, ele pôs, né, a responsabilidade para José, né? Faraó tirou do seu dedo o seu anel e selou, né? E colocou no dedo de José, né? Mandou vestir de vinho fino, né? E uma corrente de ouro, né? E mandou colocar, né, numa carruagem que antigamente se usava aquela carruagem que nem um carrinho, né? E o boi, né, os bois é que levavam, tanto os bois como hoje ainda se usa nos sítios, né? Aquelas carruagens e o cavalo carrega, né? Aquelas carruagens, o carrinho, né? Então era assim, né? Não tinha como hoje aqueles os carros modernos, né? Que funciona a combustível, funciona a energia elétrica, né? Aquele tempo era tudo aquelas carruagens antigas, né? Em que era colocado os bois na frente e carregava, né? Então o rei mandou que colocasse, né, que José subisse na carruagem real, né, e fosse declarado, né, o governador do Egito. Mas José ele foi inteligente, né, que no tempo de 7 anos de fartura, ele pegou e fez um armazém muito grande e começou, né, a guardar, né, aquela fartura que estava dando, né, muita fartura, né, como eu tenho lido, né, o tempo de plantar e o tempo de colher, né, e ele aproveitou o tempo de plantar, que o povo estava plantando, né, do Egito, né, plantando colheita de arroz, de mantimento, e ele fez um armazém, né, o armazém do estado, e guardou todo aquele mantimento, né? Aproveitou o tempo de plantar e aproveitou a colheita, né? Então, ele fez o que é necessário, né? A colheita foi muito boa. Quando veio 7 anos de seca, tinha armazenado. José do Egito armazenou a colheita, né? Então, o povo pôde enfrentar a fome. Então, o mundo é assim, né? O mundo há tempo de chuva, há tempo de sol, de calor, há tempo de frio, né? E também há secas, né? Em várias partes do mundo isso sempre houve, né? Mas o importante é as pessoas não esbanjar, né? Não esbanjar o alimento, não esbanjar mantimentos, né? Não esbanjar o dinheiro, né? Que muitas vezes as pessoas esbanjam, né? O que ganha, né? Quando chega no tempo da crise, as pessoas não têm, né, como se alimentar, né? É claro que sempre existe lugares que têm mais escassez, tem lugar que tem mais fartura, né? Mas as pessoas têm que buscar o melhor, né? E ter a sua casa própria, investir seu dinheiro em loteamento, né, que valoriza na sua casa própria. Isso é importante em primeiro lugar, né? Aí depois pode
investir em ter um carro próprio, né? Mas primeiro tem que cuidar da sua casa própria. Isso é o que é importante, né? Para as vidas de todas as pessoas. Então eu quero, é, modo do outro, mastigar mais um pouco, né? Sobre o que eu tenho falado de provérbio, né? Mastigar, a gente sabe que os bois, os animais, as vacas, quando eles comem capim, eles ficam mastigando, né? Já notou que os animais, eles comem capim e muitas vezes eles ficam mastigando, né? Os bois, as vacas, né? Os bezerros, né? Fica mastigando aquilo que é na sua boca, mastigando, mastigando aquele capim, né? Então, essa é a minha palavra, né? A minha frase, né? Então, a gente vai mastigar um pouco aqui, por exemplo, tempo de derrubar, tempo de edificar, né? A gente vê que há tempo para tudo, né? Tempo de chorar, tempo de rir, né? Então, existe tempo para tudo, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, né? É o que eu tenho falado, eu estou repetindo novamente, né? O tempo que a pessoa perde, tempo que a pessoa pode guardar, né? Tem que aproveitar os tempos bons, né? Quando tem os tempos bons, por exemplo, o tempo de plantar, as pessoas têm que aproveitar e plantar, né? Construir, abrir empresa, né? É tempo de edificar, né? Aproveitar os tempos melhores, né? Para que tenha uma colheita boa, né? Tempo de chorar, tempo de rir, né? Ah, esse tempo mesmo, né? Quando a criança, o bebê nasce, né? Nasce a criancinha, então as pessoas, os pais, né? A mãe se alegra, ri, né? Isso é importante. E a criança chora, né? Muitas vezes a criança chora e as pessoas que estão ao redor da criança riem, né? Isso é importante, né? Então, mas quando o ser humano, ele muitas vezes ele vai a óbito ou ele morre, né? Então, as pessoas, né, os seus entes queridos lamenta, chora, né? E ele muitas vezes ele sorri se ele tem, né, a crença, a fé na vida eterna, então ele sorri, né? E os outros choram, né, por sua falta, né? Então, há tempo de perder, tempo de prantear, né? Tempo de se alegrar, né? Tempo de guardar, né? Muitas vezes as pessoas não guardam, não poupam, né? Muitas vezes as coisas que são boas, né, vão gastando, né? Então, como eu tenho falado aqui, deixa eu olhar aqui, eu estou olhando na tela do computador, como eu tenho falado, né? Vou repetir, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No mundo há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, né? Tempo de guerra, tempo de paz. Isso aí, né, sempre existiu, né? Houve já centenas e centenas de guerras no mundo, né? A gente sabe que houve a primeira, houve a segunda guerra mundial. Só que nós somos pela paz, né? Tempo de amar, tempo de odiar,
Isso não quer dizer que, porque está escrito, né, a gente vai odiar os outros, de maneira nenhuma, né? É que existe tempos, né, para esses momentos, né? Existem esses tempos para odiar, né? Que muitas vezes surge uma guerra, então há o ódio, né? Existe o ódio que é implantado no coração do ser humano, né? Então, a gente vê que Faraó, através de José como governador, José ele fez uma administração muito importante, né? A gente vê que muitos querem entrar na política, mas ele não quer trabalhar para o seu povo, né? Muitas vezes as pessoas são péssimo governador, muitas vezes são péssimo rei, né? São péssimo presidente, né? Não muitas vezes faz aquilo que é necessário, né? Hoje precisa fazer projetos bons, né? Tem muitos que têm um projeto maligno, né? Projeto de destruir seu povo, projeto de destruir seus irmãos, né? Sua nação, né? E não é isso que nós devemos fazer, né? Nós temos que aproveitar, né? O tempo de edificar, né? O tempo de guardar, o tempo de plantar e plantar a boa semente, né? Eu quero falar também sobre as alimentação, os alimentos saudáveis, né? Que é bom, né? Que aumenta a imunidade. São muitos os alimentos, né? Que ajudam as pessoas, alimentos que ajudam a imunidade, por exemplo, o morango, né? O morango é rico em vitamina C, né? Ajuda a fortalecer a defesa do organismo e aumenta a produção de células do sistema, né, imune, né? Aumenta a resistência. O morango para a imunidade é muito bom. A batata doce, né? A batata doce é muito importante, né? Vamos ver aqui, muito importante porque dá energia. A batata doce é rico em vitamina A, vitamina C, né? Com composto antioxidante, né? Fortalece o sistema imune de acordo com vários estudos, né? É, o- é importante, a vitamina A possui um efeito terapêutico no tratamento de diversas infecções, né? É um alimento rico, né? Nessa vitamina, que é a vitamina A, vitamina C, né? A batata doce, o porvir da batata doce combate gastrite, né? Combate gastrite, úlcera, e é muito bom para o estômago, né? Então, e é bom para os atletas, para as pessoas diabéticas, pessoas, qualquer um pode comer. É claro que tudo que em excesso não é bom, tudo em excesso. O salmão, o atum, né? A sardinha, rico em ômega 3, né? Que favorece a regulação, né, das células do sistema imune. É muito importante, né? A semente, por exemplo, a semente de girassol também tem muito antioxidante, né? Que ajuda na célula do organismo contra substâncias tóxicas, radiação e radicais livres, né? Então é rico em zinco, né? O girassol é rico em zinco, um mineral muito importante, né, para o sistema imune. O iogurte também é rico em probióticos, né? Iogurte, tudo que é fermentado, né? Tudo que é fermentado
como iogurtes, né? O tofu, né? Tudo isso combate problemas, né, infecciosos, né? Frutos secos, né? Frutos secos, por exemplo, amêndoas, amendoim, noz do Pará, castanha de caju, né? É rico em zinco, né? Que atua, né, na cicatrização de feridas, né? É muito importante, né? O zinco é fundamental, né, na atuação dos linfócitos, né? T, que são células de defesa, né, do sistema imune. O espirulina também é um tipo de algas do mar, né? É utilizado como suplemento, né? Já que possui diversos compostos, né? As algas, né? É importante como muitos peixes, né? Peixes que têm também o iodo, né? Que é muito importante para a saúde, né? A linhaça também, ela tem um óleo, né? Que promove, né? O aumento da defesa, né? É rico em ômega 3, o alho também, ele é muito importante, né, para o organismo também, para combater bactérias, vírus, fungos, né? Eu fico muitas vezes cabreiro, né? Vamos dizer essa linguagem, eu fico cabreiro. Por que que as pessoas muitas vezes dentro do hospital ela pega contaminado com bactéria, né? Tem uma bactéria que pega no hospital, né? A gente não sabe, talvez seja pela alimentação, né? Mas eu acho, né, que o hospital é um lugar de recuperar a saúde, como é que vai pegar a bactéria, né? Mas a gente vê que o alho cru, ela combate a bactéria que dá no hospital, né? Embora que o hospital não reconheça, né? Os tratamentos em hospitais convencionais, em muito lugar eles não reconhecem, né, que o alho ele tem um composto, né, sulfurado chamado alicina, né, que possui a atividade antimicrobiana, né, que inibem o crescimento e proliferação de bactérias, vírus, fungos, né? Elimina toxina, bactéria patogênicas, né? O alho ele ajuda bastante em problemas anti-inflamatório. Ele é anti-inflamatório, né? Ele combate a inflamação, né? Ele ajuda o sistema imunológico, a cúrcuma, né? Então tem vários alimentos, né? O gengibre, por exemplo, o gengibre também, né? O alho, a cúrcuma, eu falei, né? A cúrcuma, amêndoas também, né? Também é muito importante o gengibre. Isso é muito importante para aumentar a imunidade. E tem vários alimentos saudáveis, né, para as pessoas, né? Que as pessoas têm que usar, né? Os jovens, principalmente jovem, criança que não gosta de, muitas vezes, de se alimentar com coisas naturais, né? Tem que evitar muitos embutidos, né? Muitos refrigerantes, muita coca, muito lanche, né? Mas comer moderado, né? Os bons alimentos, como por exemplo o tomate. O tomate ele é um bom alimento, né? Ele melhora sim, né? Ajuda da saúde.
é muito importante, né, usar o tomate, né? Usar o tomate que é rico, né? Ele é rico, né? Em água quase 95% do seu peso, né? Mas ele tem baixa caloria, né? Apenas 20 a cada 100 gramas decorrente de baixo teor de carboidrato, né? 3,5 gramas, né? De proteínas, 1 grama de gordura, 0,1 grama, né? E assim por diante, né? O tomate é rico em vitamina C, né? Tem várias importâncias, por exemplo, tem o licopeno, né? O tomate tem o licopeno, né? Que é bom para a saúde. O pimentão também, cada 20, vamos ver assim, cada 100 gramas consumido, ele tem baixo teor de calórico, né? Teor calórico de 20 a cada 100 gramas, né? Então, ele é rico em vitamina C também, o pimentão, né? O grão de bico também é importante também, né? Que ele tem 343 calorias a cada 100 gramas, né? Ele é importante, elevado em carboidrato, 30, ou seja, 55 gramas a cada 100, né? Ele tem 55 gramas de caloria, né? E assim por diante, temos muitas coisas importantes, muitas alimentação. A sardinha também é muito importante para a saúde, né? A sardinha também é rico em ômega 3, né? E é o que é um pouquinho mais barato, né? Eu não sei se subiu, mas o importante é que ela é mais fácil para usar. A sardinha ela é muito importante. Qualquer peixe é importante, todos eles são bons, o salmão, né? Todos os peixes são bons, mas a sardinha é o ideal também para usar, né? Que é muito importante para a nossa saúde no dia a dia, né? Para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, né? O mirtilo também. Mirtilo é uma frutinha azul, né? Que é muito bom também. A manga também não pode sair da nossa mesa, né? A uva, o mel ele é antibiótico, o mel é antibiótico natural, o própolis, o pólen também, tudo que é feito pelas abelhas é tudo antibiótico, né? Azeite de oliva. O azeite de oliva eu já falei que tem que ser o azeite importado, que eles não têm mistura, né? Azeite importado. Porque os azeites fabricado no Brasil é misturado a óleo de soja, né? Então é isso aí, né? Então fica essa palestra para as pessoas ouvir, né? E as pessoas cuidar, as pessoas ter uma alimentação saudável e não esqueça de clicar lá no link, né, de curso e estudar os cursos sobre plantas, ervas medicinais. E até a próxima, se Deus o permitir.